Fala, torcida colorada, tudo bem com vocês? Estou aqui para debater um tema um pouco diferente hoje. A gente tem trazido aí muitas informações, mas tem debatido um pouco a nossa opinião. E quero saber a tua opinião sobre este tema que eu vou trazer aqui no vídeo. Precisamos falar da gestão Barcelos, tá? Pelo menos até agora, aquilo que tem acontecido. E claro que algumas coisas que podem acontecer nesse ano podem mudar o rumo dessa nossa opinião. Pode mudar, inclusive, o juízo de valor que a gente coloca em cima da nossa opinião. É ano de eleição, então a gente precisa trazer alguns dados e debater, dar a nossa opinião, falando sobre algumas coisas que vem acontecendo com o Inter. Vou trazer dados, tá? Informações sobre algumas coisas que aconteceram na gestão e que ainda estão acontecendo, para depois a gente colocar e dar a nossa opinião sobre algumas coisas. Falando algumas coisas, já posso dar alguma opinião, mas também quero saber a tua opinião sobre isso. O Inter atravessa um momento histórico que não vem da gestão Barcelos, né? O Inter não ganha títulos desde 2016, então desde a gestão a gestão do Pífero, né, que teve em 2016, mas saiu, depois entrou a do Medeiros. Então, desde a gestão Medeiros, o que assumiu em 2017 com o Inter na Série B, o Inter não ganha um título, nenhum título, né? Não dá para dizer nem título relevante, o Inter não ganha título mesmo, nem de gauchão e muitas vezes nem classificando, nem chegando à final. E esse momento, então, essa linha do tempo, né, ela vem de antes de fracassos em várias competições, não estou falando só de gauchão, eliminações vexatórias na Copa do Brasil, por exemplo, ela vem de antes da gestão Barcelos. Mas a gestão Barcelos começa num momento muito importante nosso, que é no começo, né, de 2021, com o Campeonato Brasileiro de 2020 em andamento, né? E por causa da questão da pandemia, né, e aí o campeonato ele foi adiado, né, e acabou que ele terminou em 2021. O técnico era o Abel Braga, e aí ele já se sabia que a gestão Barcelos queria trocar o comando técnico, por causa de várias coisas que foram prometidas pelo então presidente, que depois assumiu. Ele prometeu algumas coisas que depois a gente sabe que não foram cumpridas, mas que mudaria o parâmetro do Internacional. Na minha opinião, ele quis mudar demais, ele quis fazer uma mudança muito forte no sentido da forma como o Inter joga, né? Da forma como o Inter joga, ele quis mudar de uma maneira completa, ele quis quebrar um paradigma que não se quebra da noite para o dia. Não altera a forma de jogar da noite para o dia. E aí vem o Miguel Ángel Ramírez com o jogo de posição, enfim, falando que o Inter era uma Ferrari, que a gente ia se divertir vendo o Inter jogar e tal. E acabou que não deu certo. Primeiro, para a gente começar a debater a gestão Barcelos, é que o grupo vindo de 2020, começo de 2021, troca a gestão, permanece o técnico, porque não tinha por que trocar ali na hora, e o Barcelos nem podia fazer isso, com o campeonato em andamento. Podia, mas acabou não fazendo. O grupo gostava muito do Abel Braga, isso é notório. A gente tem que pensar uma coisa, o Inter, no final daquele campeonato brasileiro de 2020, não estava jogando nada. Não estava jogando nada mesmo, né? Era só ver os jogos. O Inter definhava no final definhou, aliás, no final do campeonato, e acabou perdendo o título. Não sei se foram escolhas do treinador, enfim, mas acabou perdendo um título que estava na nossa mão. E isso não é culpa do Barcelos, né? Isso vem como eu falei, vem de uma linha do tempo que a gente precisa traçar lá de 2016, daqueles fracassos lá de muito longe. E com a troca de técnico, que talvez não era aquele o momento para se fazer, se mudou muita coisa dentro, né? Se mudou muita coisa ali no vestiário. E acabou que isso afetou a moral dos jogadores, afetou ali a forma como se faz o trabalho. O Ramírez entra com uma ideia muito diferente, que é uma ideia boa de futebol, mas acaba mudando demais o paradigma de como funcionava o futebol e como sempre funcionou o futebol e o vestiário do Internacional. Jogo de posição, sou completamente favorável, adoro ver jogos com times que praticam jogo de posição. Luiz Henrique pela Espanha, agora vai ser técnico do PSG, acredito que o PSG mude um pouquinho de patamar. O Guardiola, campeão agora da Champions League de novo, dessa vez pelo Manchester City, que é o seu primeiro título.
Então é um jogo bonito de ver, né? Mas mudando, né, um estilo de futebol, uma cultura de futebol não se muda da noite pro dia. E o Barcelos quis mudar. E deu com os burros na água, né? E prometeu muitas coisas, desde seu primeiro ano de mandato, desde a época que era candidato, em 2020, prometeu muita coisa, né? Prometeu ciência de dados, prometeu que o elenco do Inter ia ser formado em sua maioria por jogadores da base, pelo menos 60%. Ele falou isso em um programa da Band, inclusive, os donos da bola, se não me engano. E acabou que não se cumpriu, né? O Inter mudaria a forma de jogar, o Inter seria um futebol propositivo, e enfim, acabou não acontecendo. Nossa última final de gauchão foi em 2021, então faz 2 anos que a gente não chega pelo menos na final do gauchão. Teve a troca de técnico no começo de 2021, depois do Ramírez entra o Diego Aguirre e o Inter termina aquele Campeonato Brasileiro de forma melancólica, onde a gente só não é rebaixado porque ganhamos o Grenal. Se tivéssemos perdido aquele Grenal do Beira-Rio, nós teríamos sido rebaixados, e aí seria um completo pandemônio, né? A Copa do Brasil fomos eliminados pelo Vitória no Beira-Rio, numa fase anterior às oitavas de final, 16 avos, né? Ganhamos lá em Salvador e perdemos no Beira-Rio de 3-1. Libertadores eliminado nas oitavas de final pelo Olímpia, dentro de casa, nos pênaltis, 2-0. Enfim, 12º colocado no Campeonato Brasileiro com o Diego Aguirre. 2022, troca de novo. E aí, de novo, o Barcelos tenta um técnico estrangeiro, tenta uma ideia de futebol diferente, mas que a gente não via no Medina, no Alexandre Medina, uma ideia de futebol parecida com aquilo que o Ramírez tinha. Não era tão radical, pelo menos, né? E acabou que, cara, foi um dos piores técnicos que eu vi na minha vida treinar o Internacional. Eu não sou, olha, entre ele e o Roth eu não sei com quem que eu fico, tá? Acho que eu ainda fico com Medina porque, não sei, mas olha, fico com muita dúvida mesmo. E acabou que o Inter foi não se classificando, né, no gauchão, ficou na semifinal de novo, foi eliminado no primeiro jogo da Copa do Brasil para o Globo do Rio Grande do Norte. Ninguém sabe até hoje onde é que está esse time. E ninguém sabia da existência desse time. E acabou descobrindo porque o Inter gosta de fazer essas, como é que a gente pode dizer, ressuscitar? Não seria nem ressuscitar, porque ninguém conhecia, né, o Globo. Mas deu vida a um time que a gente não conhecia. A gente não existe, né? E até hoje a gente não sabe onde é que ele está. E na Sul-Americana, já com o Mano Menezes, já com uma troca de comando, já com uma ideia de futebol bem diferente, o Inter é eliminado nas quartas de final para o Melgar, de novo, 2-0 e derrota nos pênaltis em casa. E aí com a troca do técnico do Medina para o Mano Menezes, já uma ideia de futebol diferente. Nem tanto pelo Medina, que o Medina a gente não via esse negócio do futebol propositivo, pressão lá na frente e tal. A gente via um time diferente. Mas com o Mano Menezes, já um time um pouco mais, nem retrancado, tá? Não dá para dizer que o Mano Menezes, né, se defendeu demais. Eu não vi isso, não vi esse Inter, não vi esse Mano no Inter ser esse cara um pouco mais retraído. Mas claro, um futebol que se preocupou um pouco mais com a defesa, mas ao contrário daquilo que o Barcelos propôs quando foi eleito, né? Propôs na sua campanha. Então a gente ficou sem entender, eu fiquei sem entender com a contratação do Mano Menezes o que o Barcelos queria, qual que era a convicção que ele tinha. E aí, claro, a eliminação, né, pro Melgar nas quartas de final, e aí chega 2023. O Inter chegou, esqueci de falar, né? Muito importante, aliás, o Inter chegou na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com o Mano Menezes, que assumiu na segunda rodada daquele ano. E aí chega 2023, e aí entra outro debate. Sai o preparador físico, o Inter não desmonta, mas perde algumas peças importantes do seu elenco. Já em 2022 isso aconteceu. A troca do preparador físico, ela foi muito importante para os rumos que o Inter tomou depois na temporada. E uma coisa que foi alertada pelo que tem se falado, foi alertada pelo Mano Menezes ainda em fevereiro. E aí o Inter a gente começou a ver que morria em campo no segundo tempo. E acabou que, de novo, semifinal do Gauchão, oitavas de final para o América, fazendo um esforço enorme para se classificar contra o CSA no jogo anterior.
e o começo de Campeonato Brasileiro com essa desconfiança, né, da questão da parte física. O preparador físico foi demitido, foi contratado de novo o Flávio de Oliveira, mas aí a gente já está no meio do ano. O que acontece? Como que foi a preparação do Internacional pro Gauchão desse ano? Foi bastante diferente daquilo que eu conheço de futebol há bastante tempo. Primeiro que tu não coloca todo o teu elenco, todos os teus jogadores, os 11 titulares, ou pelo menos a maioria deles, em todos os jogos de um campeonato gaúcho, um campeonato regional. É claro que o Inter não ganha o Gauchão há bastante tempo, mas não é assim que vai ganhar, porque primeiro tu vai estourar teus jogadores pro restante da temporada, tanto que o Inter chegou cansado, não é só preparação física, não foi só preparação, não é só o João, cara, alguma coisa, não me lembro agora o nome do querido preparador físico, que foi pro Cuiabá. Não é só a culpa dele, porque senão ele nem estaria mais como preparador físico de time de Série A. Foi também a preparação do Inter para o Campeonato Gaúcho. E isso acarretou que, lá no começo, a gente já começou a ver um grupo desgastado fisicamente, jogadores desgastados fisicamente. E aí a gente viu o resultado durante o restante da temporada. Né? Muitos jogos que o Inter chegava no final do jogo morrendo, né? O volante tendo que ser trocado, enfim, até o Mano Menezes falou isso numa entrevista, né? Que todo jogo ele tinha que trocar volante porque o volante estava cansado. Aí peraí um pouquinho, né? Aí tem muita coisa errada. Mas então foi o planejamento do Inter para essa temporada que já foi errado. Espero que agora as coisas mudem. Pode ser que ainda tenhamos um título na temporada, temos poucas chances no Campeonato Brasileiro, mais chances na Libertadores, porque está de fato mais acessível. E pode mudar a nossa opinião, mas o saldo disso, o saldo dessa gestão é muito ruim. Na minha opinião, é muito ruim. E aí eu quero saber a tua opinião também. Qual que é a tua opinião sobre a gestão Barcelos? Se ela é boa, se ela é ruim. Até fizemos uma enquete lá no canal, na nossa aba comunidade, onde eu perguntei para a torcida colorada qual que era a avaliação da torcida em relação ao trabalho da gestão Barcelos nesses 3 anos. 29% muito bom, 4% bom, 21% regular, 17% ruim, 29% muito ruim. Claro que desse muito bom e bom, tem alguns gremistas aí que se intrometeram na enquete, né? Mas são bem-vindos de qualquer forma. Mas a gente tem uma ideia de que bastante gente votou nessas as opções piores para a gestão, que é regular, ruim e muito ruim. Isso denota que a gente tem um problema, né? E que a gestão tem que olhar para a opinião da torcida também, porque, e acho que está olhando, tá? Porque tem aí algumas contratações acontecendo. Vou falar em outro vídeo amanhã ou depois sobre o jogo de domingo, da contratação do Rocher, que ainda não foi oficializada, mas essa gestão tem chance, sim, de mudar a opinião do torcedor. Se vier um título de Libertadores, se vier um título de Campeonato Brasileiro, só título, tá? Não tô falando de segunda colocação, só título. Só isso pode mudar a nossa opinião e ainda não sei se uma opinião positiva em relação à eleição. Vou lá e votar no Barcelos, visto que eu sou sócio, não sei quem é sócio aqui ou não. Mas eu acho que nada, nenhum título de Libertadores vai ser suficiente pra gente pensar, não, agora é a hora de dar sequência pro trabalho do Barcelos. Acho que é importante agora, mesmo que com o título, mesmo que venha algum título importante no final dessa temporada, a gente troque, porque 3 anos já foi suficiente para mostrar alguma coisa. E eu nem falei de base, tá? Eu nem falei da base. Vou deixar para outro vídeo debater também a gestão Grossi na base, né? Mas é isso. Estamos na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, temos um jogo importante no domingo contra o Fluminense fora de casa, estreia do Ener Valencia, temos contratações acontecendo, o Sérgio Rocher, daqui a pouco, o goleiro do Nacional do Uruguai, vai ser anunciado. E é isso, né? Quero saber aí a tua opinião, tá? Sobre a gestão Alessandro Barcelos. Deixe no comentário o que tu acha e vamos debater. Vamos levar para a live. Aliás, a nossa live não vai ser nesse domingo, né? Por força de algumas coisas que aconteceram com a gente vai fazer a live na terça-feira. Mas enfim, vamos trazer esse debate para a live também. O que tu acha? Da forma como tu acompanha, da forma como tu torce, o que tu acha da gestão Barcelos, tá certo? Te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, que ajuda muito a gente. Um abraço e até a próxima.